Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós trazemos uma informação extremamente importante para você que é investidor do mercado imobiliário, você que tem a sua casa própria ou você que está pensando em comprar ou vender um imóvel. Hoje nós trazemos a última divulgação do índice IGMIR, que é o índice que mede a valorização dos imóveis residenciais em nosso país. Esse índice, se você não conhece, ele foi criado em 2014 e ele é medido a partir de negociações efetivamente realizadas no mercado. Então ele acaba sendo o índice mais fiel, o índice mais confiável para a gente conseguir medir a variação dos preços dos imóveis residenciais em nosso país. Ele é muito mais confiável, por exemplo, do que o índice FIPZAP, que é hoje o queridinho do mercado, porque o índice FIPZAP ele mede essa variação a partir dos preços de anúncios. E todo mundo sabe que anúncio, você coloca o preço que você quiser. Não quer dizer que você vai vender, não quer dizer que aquele preço está dentro do mercado. Esse índice, no entanto, ele mede a real variação, pois ele é medido a partir de negociações que são efetivamente realizadas. E a gente viu que esse índice cresceu 1,79% no mês de agosto, ou seja, uma variação extremamente relevante e muito mais alta do que, por exemplo, a variação do IPCA, que mede a inflação. E no acumulado de 12 meses, o acumulado anual, ele chegou a quase 14%, chegou a 13,96%. Isso significa que nos últimos 12 meses terminados em agosto de 2025, os imóveis residenciais no Brasil subiram uma média de praticamente 14%. É uma variação extremamente alta. Para fins de comparação, o IPCA desse período está mais ou menos em 5%. Ou seja, os preços dos imóveis residenciais cresceram quase 3 vezes mais do que a variação da inflação no mesmo período. Isso com um cenário extremamente adverso para o mercado imobiliário. Estamos com uma Selic de 15% ao ano. Isso significa que o mercado de financiamento imobiliário, por exemplo, está muito complicado. Você vai financiar um imóvel e a taxa de juros está altíssima, as parcelas ficam altíssimas. E também, além disso, deixar o dinheiro no banco se torna uma opção extremamente confortável no cenário em que vivemos hoje. Então, todo mundo que pensa em comprar um imóvel, pensa em comprar uma segunda residência, uma casa de praia ou um apartamento em qualquer lugar que seja, vai pensar 3, 4, 5 vezes antes, porque aquele dinheiro que ele vai usar para aquela compra, se ele deixar ele paradinho no banco sem nenhum risco, ele vai render mais de 1% ao mês líquido. Então, a gente tem um cenário hoje que, em tese, é extremamente adverso para o mercado imobiliário, é extremamente adverso para a valorização dos imóveis, os preços dos imóveis estão certamente represados, pois há vários obstáculos para que eles continuem se valorizando como deveriam, e ainda assim a gente está tendo mês após mês, uma valorização muito mais alta do que a inflação, uma valorização que muitas pessoas achariam impossível em cenários normais. E claro que essa variação não ocorre de forma igual em todo o país. Nós temos algumas capitais que foram bem mais valorizadas e outras que foram bem menos. Então, por exemplo, aqui a gente tem a tabela dos últimos 12 meses e a gente vê que algumas cidades do Nordeste e do Sul foram muito valorizadas. Por exemplo, Fortaleza teve uma valorização média nos últimos 12 meses de 16,5%, Salvador de 22,2% e, já falando aqui do Sul, Curitiba teve uma valorização média de 18,48%. Outras cidades valorizaram bem menos. Por exemplo, Goiânia, a valorização média foi de apenas 8,4%. Então, essa valorização não ocorre de forma igual em todo o Brasil, porém, a gente vê que mesmo nas cidades em que houve uma valorização menor, ela ainda assim foi bem maior do que a inflação do período. Então, a gente está assistindo em um cenário nacional os imóveis residenciais se valorizando. E isso acaba sendo desesperador para muita gente, pois muitas pessoas deixaram o dinheiro parado no banco ou decidiram adiar a compra do seu imóvel, pois acharam que com esses juros os preços certamente iriam cair. Muita gente falando por aí que a gente vive uma bolha imobiliária, que só investidor compra, que os imóveis estão vazios, que é uma questão de tempo para os preços despencarem. E esse pessoal deve estar bem desesperado agora, porque os preços continuam subindo muito. E a gente assiste a isso com bastante animação, com bastante energia, pois a gente sabe que é uma questão de tempo para a nossa taxa de juros começar a cair, e ela vai cair bastante, pois ela está muito alta, e quando ela cair, esses preços vão valorizar com certeza muito mais, pois se hoje, com uma taxa de juros de 15% ao ano, os imóveis estão se valorizando
no período de 12 meses uma média de 14%, é certo que com uma taxa de juros de 10%, de 9%, de 8%, essa valorização tende a ser bem maior, pois todo o pessoal que tem dinheiro no banco vai começar a tirar dinheiro do banco e começar a investir no mercado imobiliário, pois vai ser bem mais atrativo, não só como forma de blindar o patrimônio, mas também como forma de ter retornos maiores do que no mercado financeiro. E também as pessoas que estão adiando a compra de um imóvel porque o financiamento está muito caro, as parcelas acabam não cabendo no bolso, com a queda dos juros, essas pessoas vão voltar para o mercado, vão voltar a buscar imóveis e voltar a fazer financiamentos, pois o financiamento novamente vai acabar compensando, vai acabar valendo a pena. E outra lição que a gente tem a partir da leitura dessa notícia, a partir dessa informação, é que os imóveis, mesmo em cenários adversos, cenários em que a economia está bem desaquecida, está quase parada, os imóveis são um porto seguro, os imóveis protegem o seu patrimônio, os imóveis te dão uma rentabilidade muito acima da média da inflação e os imóveis também acabam sendo uma proteção contra a desvalorização cambial, pois em um período em que o real, por exemplo, se desvalorizar, como ocorreu nos últimos 3 anos, em que a gente assistiu o dólar bater incríveis R$6, os imóveis continuaram se valorizando e você teve uma proteção contra essa desvalorização no porto seguro que é o seu imóvel. A gente tem também uma notícia aqui em relação aos custos de obra, ou seja, o índice INCC, que mede os custos de insumo e de mão de obra da construção. A gente vê que ele está estável ali na média de 7%, então a gente vê que essa valorização nos preços não é decorrente exclusivamente do aumento de custos, ou seja, não é exclusivamente decorrente da inflação da obra, que é o INCC, mas é mesmo uma coisa estrutural do Brasil, em que vivemos um cenário de déficit habitacional enorme, de mais de 6 milhões de residências, e muitas pessoas tendo a necessidade de comprar um imóvel residencial. Então, a gente vê que não é só inflação essa valorização. E a gente vê também o IVAR, que mede a valorização dos aluguéis. A gente vê que o IVAR está muito descolado do IGMR, que é o índice que mede a valorização dos preços. Nos últimos 12 meses ele está em 4%, porque os aluguéis já tinham acelerado bastante durante a pandemia, então é natural que agora ocorra essa desaceleração. Os aluguéis realmente chegaram num ponto de estarem insustentáveis na maioria das cidades brasileiras. Muita gente teve que reduzir o seu padrão de vida, ir para imóveis menores, porque os preços ficaram muito altos. Então é legal ver um pouco essa desaceleração, porém os preços de venda continuam muito altos. Bom, ficamos por aqui com essa notícia. O link dessa notícia vai estar também na descrição desse vídeo. E me apresentando, eu me chamo Gabriel Meirelles, eu sou o fundador da Crédios. Nós somos uma consultoria e securitizadora de crédito imobiliário com mais de 50 milhões de reais sob gestão e a nossa especialidade é o crédito com garantia de imóvel. Se você tem um imóvel quitado e precisa de um crédito para a sua empresa ou para algum projeto pessoal, entre em contato conosco, clique no link da descrição desse vídeo, faça uma simulação sem compromisso e seja atendido por um de nossos consultores. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Obrigado!